Muito bem, de volta com o Play Fan F1, recebendo aqui meu querido, eu já ia lhe chamar de Aurélio Belém. Ai, meu Deus. Meu querido Bento, diz uma coisa. Tô pagando minha dívida, não? Começou. Comecei. Começou, é. Essa Lembra dívida que ela tem juros, viu? é É. correção monetária Tem ainda. correção monetária. Álvaro Bento aqui. Nós estávamos falando no intervalo do Aurélio Belém, que foi nomeado pelo presidente Lula juiz agora do TRE, e aí acabei me confundindo. Parabéns a doutor Aurélio, né? É um É um grande jurista. advogado dessa área eleitoral com bastantes anos de atuação, né? É. Meu caro Álvaro Bento, me conta uma coisa. Quem é Álvaro Bento? Me conta sua trajetória primeiro, antes de chegarmos a essa pré-candidatura a vereador. Álvaro Bento é um pai, é um filho, é um desportista, é alguém que nasceu e se criou no bairro da Atalaia Velha, alguém que mexe com futebol desde sempre, preside o Atalaia Futebol Clube, que é o clube mais antigo de futebol de bairro de Aracaju. Ele foi fundado em 24 de outubro de 1940. E faço política de bairro, Narciso. Estou ali no meu dia a dia, minha família mora lá, todos moram lá. E isso foi o que me motivou a essa caminhada que estamos pretendendo fazer agora esse ano. Você é tão bairrista que está chamando até de Atalaia Velha. Atalaia Velha. Porque esse nome quase que se esvaiu, né? Atalaia, Hoje se chama Atalaia. né? Onde é que você mora? Eu moro na Atalaia. Exatamente. Mas eu sou aquele praiano, aquele grauçado de beira de praia, nascido ali e convivendo no dia a dia. Nascido e criado, então, aqui em Aracaju. Aqui em Aracaju sempre. Perfeito. Trajetória profissional. Com 19 anos eu ingressei na Polícia Civil, era um sonho, e aí a oportunidade veio, ingressei. Eu venho de uma família toda ela de policial. Meu pai foi policial durante 55 anos, meu avô, por parte de pai, era policial, tenho vários e vários primos, meu irmão é policial. E aí depois desse ingresso, isso lá nos anos de 1980 e um pouquinho, estou completando 38 anos agora na Polícia Civil, passei por praticamente todos os setores da SSP, Narciso. Fui chefe de captura de praticamente todas as delegacias da capital, as mais importantes e as de bairro. Fui delegado comissionado durante quase 10 anos, passei por várias delegacias do estado, praticamente em todas as regiões. De Porto da Folha, que foi a minha primeira delegacia, a última, que foi aqui da BAN, rodei o sertão todo. Fui diretor administrativo da Acadepol, Academia da Polícia Civil. Fui chefe do setor de manutenção e obras da SSP, fui chefe da logística da SSP. E agora, por último, estava na condição de secretário municipal de segurança do município de Pirambu. Passei 7 anos lá naquela região. Como é que foi emprestar o conhecimento da segurança pública a nível de estado, com uma outra estrutura, para um trabalho num município que tem, com certeza, estrutura muito menor? Difícil porque nós tivemos que levar todo o nosso conhecimento, toda a nossa amizade, para tentar coordenar isso, trazer para a segurança pública do município aqueles que lá já estavam, a exemplo da Polícia Militar e da Polícia Civil. Tivemos uma ideia de formar lá uma guarda, mas o município, à época, não tinha a condição necessária, orçamentária, para um concurso público. A guarda foi criada através de lei e nós, por uma sugestão nossa ao então prefeito à época, o prefeito Hélio Martins, trouxemos vários policiais militares da reserva, todos eles são lotados na Secretaria Municipal de Segurança, e a partir daí começamos a desenvolver um trabalho de cooperação junto à Polícia Militar e junto à Polícia Civil. Um trabalho grandioso, fizemos várias prisões e passamos a ter uma condição, a população passou a ter uma condição melhor de trabalho da segurança pública no município. Bento, me diz uma coisa, você entrou na polícia em uma época em que a observação para a segurança pública ela tinha uma lógica e nos dias atuais ela tem uma outra lógica, inclusive diferente. Após a Constituição de 88, a fiscalização de órgãos e etc. Como é que é essa experiência desses dois momentos? Eu sou do tempo que não existia corregedoria da polícia. A corregedoria ela é criada numa reestruturação na década de 90 por então secretário de Segurança, Flamarion Dávila, a quem a essa organização moderna a Polícia Civil deve. Deve, inclusive, o concurso, porque não existia concurso para a polícia, para delegado de polícia.
né? Foi a época de Dr. Flammarion. Dr. Flammarion trouxe as coordenadorias de capital interior, foi na época de Dr. Flammarion. E aí, essa transformação... Eu sou do tempo, Narciso, que não existia o COP, o tão falado COP. O COP daquela época era a DEROF, que era a Delegacia de Roubos e Furtos. Tudo ia para lá, foi onde eu entrei, foi a minha primeira delegacia. E aí você vai se adaptando a essa condição. Ou você se adapta a essa condição, ou você está fadado a um mau trabalho, a responder procedimentos, enfim. E, acima de tudo, você precisa entender os anseios da população. E agora, num período mais recente, as redes sociais, que traz a notícia a cada momento, a cada instante. E às vezes traz o fato também em recortes, né? Exatamente. Que é o grande perigo de você absorver uma informação pelas redes sociais, porque às vezes um cidadão, uma cidadã faz o recorte de um fato que está acontecendo, 30 segundos, para você mas compreender tem toda todo a conjuntura. Isso é muito importante, principalmente em eventos, no dia a dia, aquela filmagem, veja aí o que aconteceu. Tá, mas o que deu causa àquilo? Eu costumo dizer, Narciso, que tem um ditado nosso do dia a dia da polícia que diz assim: diante do perigo, o homem clama por Deus e chama a polícia. Passou o perigo, o homem esquece de Deus e amaldiçoa a polícia. E aqui eu não estou querendo dizer a seus telespectadores, a quem aproveito para dar boa noite, perdão por não ter feito, é empolgação, está de lado de uma estrela, nos empolga a essa condição. E aí eu não quero dizer que a polícia, de uma maneira geral, ela é uma deusa, que não tem erros, que não tem problema. Não, não é isso. Eu só discordo quando você culpa a instituição segurança pública. Se um homem errou, apura e pune. Mas na segurança pública, não, porque nós somos o último rátio, né? Nós estamos ali segurando a tampa do bueiro, para que vermes, ratos, lobos, pragas, elas não saiam dali. Ah, mas a polícia exagera. Para isso tem os meios de correção, para isso tem a corregedoria. E de alguns anos para cá, no final da década de 90, o controle externo da atividade policial, que é exercida pelo Ministério Público. Então nós somos fiscalizados por todo mundo. A imprensa fiscaliza, o Ministério Público fiscaliza, a corregedoria fiscaliza. Então nós somos uma instituição, nós, enquanto polícia, os órgãos de segurança pública, de maneira geral, bombeiros, Instituto Criminalista, extremamente fiscalizados, com os nossos erros, mas com certeza com muito, mas muito acerto. Você é contra ou a favor o uso das câmeras nos uniformes? Eu ainda não me debrucei de maneira profunda nesse tema, Narciso. Ela tem lá suas bondades, mas tem lá seus equívocos. Porque tem um delegado amigo meu, que eu gosto muito dele, e a gente estava discutindo isso esses dias, porque você coloca a câmera e você tem momentos ali. Por exemplo, eu já fiquei um dia inteiro numa campana, o que a gente chama de campana, dentro de um carro. Imagine você ali você dá detalhes de investigação, ali você desabafa, ali você recebe uma ligação da esposa, você recebe informações. Eu acho que o Brasil ainda precisa de um aprofundamento maior nesse aspecto. Eu acho que a maior a maior forma de fiscalizar é a própria população. Claro, usando o que você acabou de dizer, tendo cuidado com aqueles recortezinhos. Mas são instrumentos que a sociedade cobra, mas eu acho que ainda precisa se aprofundar um pouco mais nesse tema e adaptando ela para a realidade local e normal, e atual. Você é a primeira vez que disputa mandato? Não. Na década de 2000, eu fui candidato a vereador. Eu tive 1.043 votos. Aqui em Aracaju Aqui em Aracaju, há 23 anos atrás. Fiquei na segunda suplência. Qual era o partido da época? A época era o PPB. Era o PPB. Foram 1.043 votos. Uma campanha difícil, Narciso. À época, muito difícil. Eu fiquei praticamente uma semana andando a pé, porque não tinha recurso para fazer campanha, mas mesmo assim... PPB antigamente era o atual PP. O atual PP. Perfeito. Que à época era presidido pelo deputado Cleonâncio Fonseca. Venâncio, depois Cleonâncio Fonseca. Então foi uma experiência bem difícil, mas gratificante. Você, depois dessa experiência, desistiu de disputar por quê? Em 2004, deixa eu lhe contar um fato interessante,
Só não me peça ainda os nomes, porque tem muita gente viva ainda nessa história, não dá para contar o detalhe. Mas deixa eu lhe contar um fato interessante, em primeira mão, que eu conto aqui no seu programa. Eu fui candidato em 2000 e fiquei na segunda suplência. Continuei meu trabalho de política. E em 2004 eu fui candidato, eu ia ser candidato novamente. Porque é como eu disse no começo do programa, Narciso, eu faço política de bairro, aquela política do dia a dia. Todos os dias na minha porta tem o cara que está doente, tem aquele que está preso, tem o pão, tem o leite, porque são meus amigos que estão ali no meu dia a dia da Atalaia. Eu não moro num condomínio de luxo, eu sou filho de pobre, filho de uma funcionária pública aposentada e de um policial aposentado. Mas eu ajudei, os meus amigos me ajudaram a crescer, e os mais velhos me ajudaram a me tornar o homem que eu sou hoje. E aí, naquele embalo todo de 2004, na véspera da convenção, eu recebo a visita de um deputado amigo meu, que eu gostava muito dele, ele costumava ir na minha casa. Cheguei, ele estava na rede se balançando. E aí eu entrei, perguntei se ele queria uma água, um café. Disse, quero tomar um café. Porque sempre ele fazia isso, ele ia lá em casa. E aí um belo dia, nesse dia, ele disse, não, vou só tomar um café. Sentou ali, tomou um cafezinho e levantou. Eu disse, já vai? Ele disse, já. Quando ele chega no carro, ele levanta, ele baixa o vidro, me chama, Betinho, olha, ligaram para mim, a mais alta autoridade do Estado ligou para mim, dizendo para você não ser candidato a vereador. Veja, que absurdo. Amanhã é a convenção, estou lhe esperando lá, viu? Aí eu disse, ligou para mim para você não ser candidato a vereador. E aí eu entendi o recado. Naquele momento, tinham parentes meus, pessoas que estavam do meu lado. Só, tá vendo, você está ficando importante. Eu digo, você entendeu o recado, não? O deputado é aliado do governador. Do governador. O governador do estado ligar para o deputado, para um candidato a vereador, deixar de ser candidato a vereador? Não, mas vocês não entenderam. Aí os olhos enchem de lágrimas e etc. Você vai ver, eu digo, amanhã você vai ver se ele vai ligar. Amanhã você vai ver se ele vai perguntar. Estou esperando até hoje. E aí, um mês depois, ele volta para tomar mais um cafezinho. Você não foi, fiquei chateado e tal e tal. Aí eu descubro por quê. Porque tinham recebido... A pessoa, naquela época, era aliada ao então governador e o meu caminho atrapalharia de maneira absurda a caminhada dessa pessoa. E aí eu não fui candidato, isso ficou E esses marcado. nomes vão ser revelados quando? Em um outro momento, garanto a você que é você. Tá jogando a isca para voltar, para virar caminho de roça. Tô ligado na sua estratégia. Mas aí você entende o que é o jogo político, né? Aí depois você entende, porque essa mesma pessoa, tem mais um detalhe interessante, essa mesma pessoa volta, esse deputado amigo meu, diz assim, você não tem candidato a vereador, já que você não quis ir, vamos apoiar fulano de tal, e aí fulano de tal, aí você já entendeu o porquê do pedido, enfim, mas... Ficou amarrado. Diz uma coisa, você hoje está no MDB. MDB. Qual é a conjuntura do partido de vocês? Como é que você está vendo essa pré-candidatura do Daniel Garcia? Vamos lá. E aí eu sei que você vai me perguntar, dando uma pergunta só, eu já respondo as duas. Por que MDB? MDB foi um grupo de policiais, de pessoas da segurança pública, que se juntaram, capitaneado pela deputada Catarina Feitosa e pela então secretária Daniela Garcia. Foi feito esse convite e aí esse grupo migra para o MDB. E aí comigo foi Gerlise, foi Bandeira, foi Cabo Didi, fui eu... enfim, e aí esse grupo vai para lá. MDB, Sargento Byron, que é vereador e tal. E esse grupo, ele tem nós entendemos que era um grupo homogêneo, que daria para todo mundo concorrer. Nós fomos para lá, tivemos a garantia da então secretária. É hoje que ela se afasta ou é amanhã, Narciso? Hoje é dia 5, amanhã, dia 5. Amanhã. Aproveitar para mandar um abraço para ela, pessoa que sempre me tratou de uma cordialidade absurda. E aí, fomos entender a proposta do partido, entendemos, e o grupo migra para lá. Eu entendo hoje, Daniel é um nome de peso, é alguém que participou de 2 eleições, que saiu agora recentemente de uma eleição ao Senado muito bem votada, com mais de 70 mil votos em Aracaju, ela tem legitimidade para pleitear. Mas vejo um processo eleitoral um tanto quanto difícil, com grandes nomes, tanto da oposição como da situação, e dentro do próprio agrupamento político do governador. Eu vejo uma eleição extremamente complicada.
para os candidatos a vereador, é importante ter um cabeça de chapa e ter um cabeça de chapa de peso, né? Porque isso nos ajuda. Eu tenho recebido muitas observações de pré-candidatos a vereador reclamando dessa demora de definição do agrupamento governista, porque isso está atrapalhando na hora da visita às comunidades. Você tem circulado também, tem sentido isso? Eu tenho andado muito. Eu tenho andado praticamente em todos os bairros de Aracaju. Apesar de eu estar na Atalaia, que é minha base, mas Aracaju praticamente toda eu tenho visitado. Para não dizer toda. Eu tenho sentido isso, Narciso. Até semana passada, quando surgiram rumores dessa candidatura da Daniele Garcia, era a pergunta mais ouvida, a pergunta mais sentida por nós candidatos a vereador, porque fica difícil, porque às vezes as pessoas dizem assim, eu voto no senhor, mas não voto em fulano, o candidato do senhor é fulano, é Beltrano, é isso, é aquilo outro. Realmente isso é muito difícil. Eu acho o governador Fábio um cara extremamente inteligente, porque eu tenho um carinho absurdo. Eu conheci o governador em 2008. Eu, inclusive, ia ser candidato pela segunda vez, deixei de ser candidato para ajudar o governador Fábio, à época, candidato a vereador. O ajudei a eleger, depois ele perde a eleição, né? E depois volta na condição de deputado federal, enfim. Então tem uma relação de amizade muito boa. E acho ele um cara extremamente inteligente. Ninguém chega ao governo do Estado que não tenha um nível de inteligência acima da média. Vamos aguardar, vamos ver como é que fica esse jogo político. Tem grandes nomes lançados aí, vamos tentar entender o que é que a população, né? Que a dona da eleição é a população. É ela que vai lá e vai decidir aonde e por quem. É a velha história de combinar com os russos, né? Tá todo mundo se movimentando. Falta combinar com os russos. Faltando combinar. Me diz uma coisa, Álvaro. Como é que você entende que pautas que são de um contorno, entre aspas, pelo menos em termos mais de investimento e controle das instituições militares, uma pauta estadual, pode ser trabalhada no âmbito municipal? De várias formas. Eu vejo segurança pública, Narciso, não só como polícia. Eu vejo segurança pública como educação, como saúde, como bem-estar, como esporte. Eu trabalho muito essa área. Por quê? Porque você chega nas comunidades, eu chego em muitas comunidades pobres, e as pessoas reclamam disso. Por exemplo, eu sou do tempo, Narciso, que lá no Santa Maria, que já foi Terra Dura, hoje é Santa Maria e 17 de março, já não tem mais campo de futebol. Naquela época tinham vários campos de futebol. E o que é que a gurizada, o que é que os adolescentes fazem? Porque o futebol predomina. Nós temos lá no Santa Maria uma escola de esportes. Mas o futebol, por exemplo, ele não alcança. A escola de esporte não alcança todo mundo. Então, isso, quando você trabalha educação, uma educação de qualidade, quando você chega, por exemplo, na saúde, que você vê as pessoas muito bem atendidas e precisam ser atendidas. As pessoas mais carentes precisam disso. O poder público precisa enxergar isso. Quando você chega numa rua que uma ambulância não consegue chegar. Quando você vê a gurizada na rua sem perspectiva de emprego. Então, não basta só. Nós precisamos usar a polícia, a segurança pública, sim, mas ela sozinha não é a solução. Ela tem que vir acompanhada de políticas públicas e de melhorias de uma maneira geral para a população. E principalmente para os mais carentes, para os mais pobres. Então, você entende que o seu papel enquanto vereador, na cobrança dessas políticas públicas, também auxilia na segurança pública? Com certeza, com absoluta certeza. Porque aí você chega na comunidade, que o cara diz assim, vereador, a minha rua uma ambulância não chega. E aí começa a revolta, começam as reclamações, você vê esgoto a céu aberto, você vê a saúde, o cara chega numa escola ou num posto de saúde e vai lá e diz assim, processando. Essa processando que está ali, aquilo causa uma sensação de abandono na população absurda. Então o vereador tem essa obrigação. É por isso que eu costumo dizer a todo mundo que faz política e aos eleitores o seguinte, cuidado com quem vota e com quem vota. Por quê? Porque o cara, você vota nele, passou a eleição, você acha ele aonde? Eu faço essa reflexão. Porque o vereador está no dia a dia. O vereador é a porta de entrada da política ou da população para reivindicar. Aí aqueles que, porventura, recebem aquele qualquer ali no dia da eleição e depois
E os próximos 4 anos, como fica? Então o vereador ele tem que ser alguém envolvido com a comunidade, que está ali no dia a dia, que você bata na porta e o encontre. Lá na Atalaia, por exemplo, as pessoas batem na minha porta, não me acham, bate na porta do meu irmão, que mora do lado, mora no outro irmão, que mora do outro lado, bate na porta de minha mãe, de minha família, de minhas tias. É por isso que eu digo e reafirmo, cuidado com quem vota e cuidado como vota, porque disso vai depender os próximos 4 anos do seu dia a dia na comunidade. Agora, Álvaro, me diz uma coisa. Dentro dessa polarização nacional, como é que você se localiza, onde é que você se enquadra dentro desse duelo Lula-Bolsonaro, esquerda-direita? Quem é Álvaro Bento? Álvaro Bento é alguém que consegue enxergar um Brasil, um Sergipe e um Aracaju na visão do pobre, na visão do mais necessitado. O pobre, o necessitado, aquele que mais precisa, ele não está preocupado com Lula nem Bolsonaro, ele está preocupado com as políticas que cheguem para ele. Eu costumo dizer, Narciso, que nem tanto nem tão pouco. Como assim? O presidente Lula tem seus acertos, tem lá seus acertos, a gente não pode tirar esse mérito. Acho que o presidente Bolsonaro também tem seus acertos. Eu acho que a gente tem que aproveitar o acerto aqui, o acerto ali e enxergar, enxergar não só, mas transformar isso em bondades, em políticas que tragam melhorias para toda uma sociedade. O presidente Bolsonaro fez um grande governo, acho que em alguns momentos ele exagerou na fala, talvez ele não tenha pensado antes, talvez ele não tivesse o Narciso Machado do lado dele para dizer, presidente, tá bom, o assunto aqui chegou, mas ele também fez um grande governo. O presidente Lula tem lá seus acertos, também não tiro os méritos dele, mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que enxergar, acima de tudo, independente de A, de B, de C, naquele que mais precisa. Então, você não, apesar de ser um profissional da segurança, você não está no meio daqueles, digamos assim, radicais que puxam a pauta para a discussão de costumes, para essa discussão do armamentismo? Eu acho que, em alguns aspectos, sim. Por exemplo, eu acho que o cidadão tem o direito de ter a arma dele em casa, sem problema nenhum. Porque é outra coisa, Narciso, extremamente fiscalizada. Por que tirar o direito de você ter sua própria arma? Não vejo problema nenhum no cidadão ter sua própria arma, desde que ela seja legal, desde que ela esteja amparada dentro da legislação. Não vejo. Eu sou contra, por exemplo, também, algumas políticas quando você quer tirar das pessoas o direito que elas têm de optar pelo seu gênero. Cada um escolhe a melhor forma de se identificar. Mas eu sou contra essa imposição, essa coisa de dizer, não, é normal até que a pessoa escolha. Ela tem que escolher. A criança não. Eu sou contra isso, por exemplo. A criança, ela tem que ser criada como criança e deixar que lá na frente, no momento que ela tiver o completo domínio do que ela quer para ela decide o que ela quer. E não essa imposição. Então, essas pautas, por exemplo, defendidas pelo presidente Bolsonaro, concordo plenamente com ele. Os clubes de tiro, concordo mais do que plenamente, tem que existir, porque o tiro é um esporte olímpico. A primeira medalha olímpica conquistada pelo Brasil foi no tiro esportivo. E aí você chega simplesmente para regularizar isso, você vai lá e acaba com os clubes de tiro. Os clubes de tiro hoje estão acabando. Né? E o tiro esportivo é um esporte. Tem exageros? Fiscalize, controle, mas praticamente acabaram com os clubes de tiro nesse país. Porque isso era uma política de Bolsonaro. Sim, mas não era uma política boa? Não, era ruim. Ruim por quê? Vamos buscar a explicação técnica? Vamos lá. Quanto de armas nesse país, apreendidas pela polícia, vieram de CACs? É uma pergunta que eu deixo no ar. É só ir lá e pesquisar. Você tem esses dados? Um número mínimo. Foi feito um recadastramento quando mudou a forma de trabalhar o decreto governamental, o decreto de armas, e praticamente 98% dos CACs foram lá e apresentaram suas armas,
foram lá e fizeram o seu cadastro. Isso prova que o cara tem. Ah, mas Zezinho lá não sei de onde, estava vendendo. Prenda o cara, meu irmão. Aprende as armas, tire o caco do cara, aplique a lei está aí para isso. Eu Mas acho aí... que um fato que politizou muito essa história é a mobilização feita ali, final do governo de Bolsonaro para o início do governo Lula, dos CACs para participarem dos atos de mobilizações na frente dos quartéis e etc. Talvez. Acho que a conotação política das armas em casa deu ao novo governo Mas a sempre tática. foi uma bandeira. A bandeira da esquerda, nesse aspecto, sempre foi o não armamentismo. Mas isso já vinha lá atrás, isso não foi só Bolsonaro. A boa parte dos decretos que funcionam hoje já existia uma parte dele lá no governo Lula, inclusive o Estatuto do Desarmamento, e depois no governo Bolsonaro. Desculpe, no governo Temer. Bolsonaro ampliou, mas nesse aspecto eu sou completamente contra a esses decretos que simplesmente tomaram do cidadão o direito de você ter sua própria arma em casa. Quando você faz essa discussão, a gente percebe que você fala com conhecimento de causa, como um defensor mesmo, mas aí eu te pergunto, e os dados que mostram que a quantidade quanto mais armas em residências, mais risco de acidentes, daquela extrapolação no momento de uma discussão de trânsito, no momento de uma briga entre vizinhos, etc. e tal. Esses índices mexem com realmente os dados da violência ou não, na sua opinião? Eles são ínfimos. O problema é que quando um dado desse, ou quando um fato desse vai para a rua, ele traz um debate absurdo, porque ele dá uma dimensão também absurda. Mas não é sempre assim. A arma em casa, desde que ela seja bem guardada, que a pessoa que tem a arma tenha o domínio dela, que é para ter, porque para você adquirir uma arma, você passa por um processo todo, você tem que ter todas as certidões, você tem que fazer exame, você tem que fazer teste de tiro, você passa por uma psicóloga, você tem que ter um lugar específico. Então, a arma em si... Porque, vamos lá, se a arma causa tanto estrago, quem mata mais? É a arma ou os acidentes de carro, por exemplo? Ah, mas aí é uma comparação absurda. Não, mas a gente está falando em mortes. E aí vai deixar de ter os carros, porque os acidentes causam várias e várias mortes, assim é como no caso das armas, né? Vai ter sempre, Narciso, em qualquer área, vai ter sempre os bons e os ruins. A gente precisa separá-los. O que presta fica, o que não presta a gente afasta, isola e tira da sociedade. Mas deixar de lhe dar a você a condição de você poder ter sua própria arma, de você fazer sua primeira defesa, sou completamente contra. Meu querido Álvaro Bento, muito obrigado por esse papo. O tempo voa aqui, viu? Tô vendo. É por isso que algumas respostas eu fiquei... deixei, que é para você me convidar para uma próxima. O Williams Eduardo aqui, excelente entrevista, grande Álvaro Bento, esse me representa. Quero agradecer sua presença, dizer para quem está em casa nos acompanhando que daqui a pouquinho essa entrevista vai estar disponível em recortes na nossa página no Instagram, @portalfanf1, também aqui no YouTube, Portal FanF1, no Shorts, você pode aí compartilhar com os seus contatos à vontade os recortes da entrevista aqui do Álvaro Bento. Você que ainda não é seguidor do nosso canal, vai lá, passa a seguir, clica no sininho, porque todas as vezes que a gente entrar com programação ao vivo, você será notificado. Obrigado pela sua companhia. Álvaro, obrigado pela presença. Obrigado, Narciso. Sucesso aí na sua trajetória. E que os espíritos de luz continuem nos iluminando sempre. Amém. Um abraço a todos, muito obrigado pela companhia. Amanhã, 5h30, tem Jornal da Fã. Boa noite de descanso.